gente, bom dia. Deixa eu só compartilhar o link aqui para iniciar a live. Só um minutinho que eu vou compartilhar lá no canal. Paz do Senhor, filha. Sejam bem-vindos em Cristo Jesus. Um minutinho só que eu vou compartilhar e já volto. Bom dia, gente. Eu quero iniciar esse domingo. O som tá alto? Fala pra mim se o som tá alto. Paz do Senhor, filha, bom dia. Tá ok o som? Nós vamos iniciar. Nós temos uma mensagem de poder esta manhã. Obrigada. Eu tô falando baixo que a minha garganta tá muito ruim, mas eu não podia deixar de vir aqui para liberar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Todos os dias nós falamos sobre a nossa relação com Deus. Ela é totalmente diferente. Seja bem-vinda, Jess, com a nossa relação com o mundo. Amém? Às vezes estamos vivendo batalhas, turbilhões. Às vezes estamos enfrentando situações adversas, mas Deus ainda é o mesmo. E independente do que o mundo está te oferecendo, Ele ainda continua sendo Deus. Independente das situações que estão se apresentando, Ele ainda continua sendo dono dos céus. E eu quero que nesta manhã você faça uma reflexão, que o seu relacionamento com Deus, ele não está ligado aos milagres. Seja bem-vindo, Roberto. O teu relacionamento com Deus, ele não está ligado com aquilo que Deus promove em torno de você. Existe entre você e Deus uma história de amor. Existe entre você e Deus uma história de poder. E não é o vento, não é a chuva, não são as bênçãos, não são, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos, que vão impedir a tua adoração. Se tem uma coisa que Satanás odeia, são os verdadeiros adoradores. São aqueles que adoram na chuva, são aqueles que adoram no riso, são aqueles que adoram no choro, são aqueles que adoram com dinheiro, sem dinheiro. Nós somos verdadeiros adoradores. E independente do que está se passando em torno de nós, independente do que as pessoas estão fazendo contra nós, independente da atitude que as pessoas tomam contra nós, a nossa posição é o céu. A nossa posição é Cristo. A nossa posição é estar diante dele. Terão dias que você vai dizer: Deus, o Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu dos planos que tu fizeste para mim. E Deus já manda eu dizer a você nesta manhã que ainda que a promessa não tenha se cumprido, mas a tua relação com Ele ainda é uma relação de amor. Seja bem-vindo, e eu quero orar por você que chegou nesta manhã dizendo: Deus, eu estou com a minha aliança quebrada. E por que você tem essa sensação que a tua aliança está quebrada? Porque algo na sua vida ainda não se cumpriu. Porque você está na expectativa de algo acontecer na sua vida. Você precisa ver Deus em algo na sua vida e até agora você não viu. Mas deixa eu falar para você, o cenário que você vive não representa a tua relação com Deus. Sejam bem-vindos. O cenário que você está vivendo hoje, ele não representa o teu relacionamento com Deus. Nós temos um relacionamento com Deus de amor. Nós temos um relacionamento com Deus de entrega. Nós temos um relacionamento com Deus que está acima do que aquilo que estamos sentindo. Está acima do que aquilo que estamos vivendo. Então eu quero orar por você
que disse assim: pastor, em torno de mim as coisas realmente não estão boas, mas a minha posição é permanecer salvo. Eu estou enfrentando batalhas espirituais. Bom dia, mas a minha condição é permanecer aos pés do Senhor. Ainda que em torno tenha um vendaval em torno de você, ainda que em torno de você tenha uma batalha, ainda que pessoas estejam se levantando, tentando confundir a essência do céu em você, porque tem momentos que pessoas serão levantadas para confundirem o propósito de Deus, para mexerem com aquilo que Deus tem de mais sagrado entre você e Deus, que é a intimidade. Eu estava refletindo hoje de manhã e eu falei: Deus, tem pessoas que Satanás levanta para romper com a intimidade que nós temos contigo. Porque se Satanás ele consegue romper com a intimidade que temos com Deus, ele consegue nos abater. E eu quero orar por você que chegou aqui hoje abatido. Uma semente por 100, propósito de Deuteronômio 28, eu serei cabeça e não cauda. E prosperidade aos ajudadores. Eu quero orar por você que disse assim: pastora, eu tenho sentido a minha intimidade rompida. Eu tenho sentido a minha intimidade com Deus rompida por um relacionamento, por alguém que quer desvalorizar o que eu sou, pela situação econômica que eu estou vivendo, ou simplesmente porque eu ainda carrego marcas. Seja bem-vinda, Nádia. E essas marcas, elas insistem em romper a intimidade que eu tenho com Deus. Deixa eu falar algo para você. Terão dias, uma semente por 100, que você vai dizer: Deus, eu não estou mais suportando o processo. Eu quero abrir mão até da promessa que tu me fizeste. E Deus já manda eu dizer a você esta manhã: não abra mão de nada. Não abra mão de nada. Porque é uma manhã de renovo de intimidade. É uma manhã que vamos renovar a nossa intimidade com Deus. É uma manhã que nós vamos refazer o caminho. É uma manhã que não se trata do adverso. Não se trata, sejam bem-vindos, uma semente por 100 a todos, que a prosperidade chegue na casa dos irmãos. Não se trata neste momento daquilo que estamos necessitando. Mas não tem nada mais importante na vida do ser humano, escuta bem isso, do que a intimidade com Deus. Satanás, ele foi expulso do paraíso celestial porque ele rompeu com a intimidade com Deus através do orgulho. Talvez estejamos rompendo a intimidade com Deus através da ingratidão, através da descrença, ou estamos deixando a nossa carne falar mais alto do que o propósito espiritual que nós temos com Deus. Então nós vamos iniciar esta oração e eu quero falar com você que diz assim: pastor, essa oração é para mim, porque por diversas situações eu tenho enfrentado situações difíceis e isso tem rompido a minha intimidade com Deus. Mas eu quero falar outro algo para você. Nada é mais importante do que a tua intimidade com Deus. Nada. Nada. Nem a dúvida, nem o cansaço, nem o desânimo, aquilo que as pessoas pensam de nós, aquilo que elas promovem contra nós, a ingratidão dos outros, nada disso é mais importante do que a tua intimidade com Deus. Amém? Nada é mais importante. Eu sei que você chegou aqui hoje sentindo uma dor, dizendo: Deus, a minha vida chegou ao fim. Quem disse que a tua vida chegou ao fim?
Nós só achamos que a vida chegou ao fim quando nós perdemos a intimidade com Deus. Aí nós achamos realmente que a nossa vida chegou ao fim. Mas quando temos intimidade com Deus, somos fortes para passar por cima das adversidades. Somos erguidos para vencer a opinião das pessoas, aqueles que querem nos derrubar, aqueles que querem nos prejudicar. Somos fortes para vencer as batalhas que ainda não aconteceram em nós, mas que nós sabemos que em Deus somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho apresentar esta manhã de poder, Senhor. Nós não estamos falando do tempo, nós não estamos falando de pessoas, nós não estamos falando de dificuldades, Senhor. Mas estamos falando da intimidade que queremos ter contigo. Nós não estamos tratando de relacionamentos, de problemas financeiros. Senhor, nós queremos ir além. Nós queremos rasgar o véu, Senhor. E queremos manter a nossa intimidade. E ainda que uma batalha espiritual esteja preparada contra nós, a nossa posição é que nos manteremos íntimos de Ti. A nossa posição é que nos manteremos fixados em Tua essência. Nós queremos, Senhor, ter uma cultura como a de Maria Madalena, que quando Tu foi sepultado, ela estava na beira do túmulo esperando que Tu retornasse. E ainda que alguns dias o Senhor esteja sem falar conosco, e nós estamos achando assim, Deus nos abandonou, Deus não está se lembrando das promessas que nos fez. Deus está dizendo para mim e para você, as minhas promessas ainda estão de pé. Eu não rompo com a minha palavra, eu não rompo com aquilo que eu prometi, eu não rompo com aquilo que eu falei que faria. Simplesmente tem o tempo certo para o meu milagre acontecer na sua vida. E eu sei que você chegou aqui hoje dizendo, Deus, eu não dou certo. Eu não dou certo com ninguém, eu não dou certo nesse casamento, eu não dou certo nesta empresa, eu não dou certo como mãe, como filho, eu não dou certo comigo mesmo. Deus está dizendo assim, independente das circunstâncias, eu ainda tenho o controle da tua história. O único trabalho que você tem essa manhã é manter a sua intimidade comigo. É o único trabalho. Porque, irmãos, ninguém vai poder parar o propósito de Deus na tua vida. Escute bem. Ninguém. Alguém disse que você não é bom o suficiente. Tudo certo. Eu vou me manter na presença. Alguém disse que não quer ter mais aliança com você e está tudo certo. Eu vou me manter na presença. Alguém disse que eu não sirvo para nada. Está tudo bem. Eu vou me manter diante de Deus, diante daquilo que Deus me prometeu. Porque a minha essência não está firmada nas ondas, nas circunstâncias, nas batalhas que eu enfrento de pé, de joelhos ou chorando. Mas a minha essência, ela está justamente na intimidade que eu tenho que ter com Deus. Então, irmãos, eu sei que tem pessoas que entraram aqui hoje dizendo, Deus, é mais um dia que eu não te ouço. Deus está dizendo, o lugar de me ouvir é na intimidade. O lugar que você vai me ouvir é na intimidade. Local de cura é na intimidade. Local de adoração é na intimidade. Local de refazer o caminho é na intimidade. Local de se levantar das dores é na intimidade.
Local de se erguer é na intimidade. Local de permanecer de pé é na intimidade. Não se trata nas circunstâncias. Jesus teve muitas circunstâncias para que ele desistisse de nós. E ele permaneceu de pé porque o negócio dele não era com o mundo. O negócio dele era com o Pai. E tem pessoas que chegaram aqui hoje pensando em desistir do propósito. Pensando em abandonar os planos que Deus fez para você. Dizendo, Deus, tudo que eu estou vivendo não é para mim. Satanás acordou você essa manhã dizendo, você nem nasceu para ser crente. Você nem nasceu para estar onde você está. Porque está orando. Porque está jejuando. Porque está louvando. Você não nasceu para viver nada disso. Tentando confundir e frustrar os planos de Deus na tua vida. Tentando atrasar os projetos que Deus tem para você. Você levantou esta manhã dizendo, para que eu sirvo? Qual é o meu propósito nessa terra? Por que eu estou de pé, Senhor? Por quê? Se eu não tenho mais vontade de orar, se eu não tenho mais vontade de agradecer, se eu não tenho mais vontade de prosseguir, Deus está dizendo, sua intimidade comigo não se trata das circunstâncias. Sua intimidade comigo não se trata das adversidades. Sua intimidade comigo não se trata do vento, da chuva, do sol. Ah, pastora, mas hoje eu amanheci para baixo. Deus está dizendo, a minha intimidade contigo não está nem sobre o que você sente, mas está sobre aquilo que eu falei que faria na sua vida. Obrigada, Rose, sobre aquilo que eu farei na sua vida. E esta manhã, irmãos, não é uma manhã de alianças. Somente, Deus, eu quero renovar a minha aliança. Nayara, uma semente por 100, prosperidade na sua vida. Tô falando baixo que minha garganta tá muito ruim, tá, gente? Mas é sobre a aliança que você precisa renovar com a intimidade. Então você chegou esta manhã aqui dizendo, eu quero romper. Talvez você tinha um vício. E você vai dizer assim, Marcelo, uma semente por 100. Você vai dizer assim, eu vou voltar para onde eu estava. Eu vou jogar a toalha. Eu vou romper com o propósito de Deus. Eu vou desatar os nós da fé, da intimidade. E vou retroceder. Eu vou voltar a beber, eu vou voltar a fumar. Eu vou voltar a jogar, eu vou voltar a xingar. Eu vou voltar a surtar. E Deus está dizendo, não. Não rompa a intimidade que tu tens comigo. Não jogue fora o propósito que nós iniciamos juntos. As adversidades não podem romper a tua intimidade. Em outras palavras, não é a situação que você está vivendo hoje que vai fazer você abandonar aquilo que você já construiu com Deus. Não é porque alguém te desmereceu, te desvalorizou. Não é porque alguém não acha você bom o suficiente. Ok, é a opinião de alguém. Isso não pode atrasar e nem frustrar os planos que Deus tem para você. Marcelo, isso é um propósito. Eu serei cabeça e não cauda. É um propósito de Deuteronômio 28, de prosperidade. Esta coroa. Então eu quero orar, apresentar a sua vida em oração. Porque, irmãos, o diabo ele usa pessoas que têm intimidade com você para fazer você desacreditar do propósito de Deus. Satanás ele vai usar pessoas íntimas de você para dizerem a você, nada está funcionando, abandona tudo isso, sai fora, volta a ser quem você era. Pessoas vão lembrar do teu passado, das tuas origens, daquilo que você fala, daquilo que você deixa de fazer. Eu serei cabeça e não cauda.
Mas Deus manda eu dizer a você, revelar a você. Não rompa. Você não chegou aqui em vão. Você chegou aqui hoje porque precisa acontecer um renovo da intimidade com Deus. Irmãos, terão momentos na sua vida que você vai ter que se ajoelhar dolorido, chorando, traído, abandonado, rejeitado, sem dinheiro, com fome, sem expectativa. Mas você vai dizer para Deus, Senhor, nada disso é importante se eu não tiver a Tua presença. Nada disso importa se eu não tiver intimidade contigo. Nada disso importa se Tu não estiveres adiante de mim. E não é a dor que vai motivar você a abandonar o processo de Deus. Não são as rejeições, as situações que ainda não aconteceram. Porque você diz assim, Deus, eu estou tanto tempo esperando algo acontecer na minha vida. Por que, Deus? Porque eu tenho que enfrentar tudo isso, sabe? Deus está dizendo, a intimidade comigo é o remédio que cura todas as feridas da tua alma. A intimidade comigo é o remédio que produz um tempo de levantamento espiritual. Porque, irmãos, terão dias que você vai estar no hospital. Amém? Você vai estar perdido. Você vai estar desamparado. Você vai estar sem dinheiro. Você vai estar sem propósito. Porque você perdeu a visão do propósito. Mas a tua dor, ela não pode impedir que você prossiga. A dor que você está sentindo agora aí não pode parar o processo de intimidade entre você e Deus. Terão momentos que você vai se sentir só mesmo. E você vai dizer, Deus, eu estou tão só. E Deus vai dizer, quando tu está fraco, é que você está forte. Porque Deus se manifesta na tua fraqueza. Porque quando você está fraco, os planos de Deus se materializam com propriedade e realizam aquilo que você tem apresentado diante de Deus. Então, eu não sei o que você está pedindo a Deus, mas agora a oração que nós vamos fazer é uma oração de intimidade. Você vai dizer para Deus agora, Deus, eu passo por cima da minha dor, eu passo por cima dos opressores, eu passo por cima do meu vício, eu passo por cima das adversidades, eu passo por cima por aqueles que têm sido levantados por Satanás para me fazerem acreditar que eu não tenho um propósito diante de Deus, uma semente por 100 a todos, prosperidade dos céus aos abençoadores deste ministério. Você vai se levantar e vai dizer, a minha dor, ela não vai impedir a minha caminhada. A minha dor não vai parar os planos de Deus diante da minha história. A minha dor, ela não vai impedir a minha verdadeira adoração diante de Deus. Uma semente por 100 a todos os semeadores e ajudadores. Você vai dizer, a minha dor. E você vai dizer a Deus, Deus, é uma oração muito forte. Você vai dizer, eu troco as minhas dores pela cura, pela intimidade. Eu abro mão daquilo que estou sentindo para viver um tempo de cura, para viver um tempo de exaltação, para viver um tempo de levantamento espiritual. Eu saio da dor para tomar posse de um tempo de cura na minha vida. Você está dizendo ao inferno, ainda que eu não esteja vivendo nada, a minha posição é o céu. Você está dizendo a Satanás, ainda
que eu não esteja vendo nada. A minha posição é permanecer adorando. A minha posição é permanecer de pé. Eu não vou abandonar a intimidade por conta da dor. Eu sei que tem pessoas que chegaram aqui hoje desesperadas, sentindo dores, se sentindo amargurada, se sentindo traído, rompido, desestruturado, se sentindo cansado, sabe? Mas Deus está dizendo hoje, neste momento da oração, você vai abrir mão das dores, você vai dizer várias vezes: eu troco a dor para te adorar, Jesus. Eu troco o cansaço para te adorar. Eu troco as palavras daqueles que me feriram para te adorar. Eu troco as decepções para adorar o teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui em um propósito de adoração. Nós estamos aqui em um propósito de adoração. Nós estamos aqui para dizer, Senhor, que está doendo, que está difícil. Nós estamos aqui para dizer que as batalhas que temos enfrentado, Senhor, elas estão tão fortes que tem momentos que eu acho que não vou prosseguir, tem momentos que eu acho que não vou continuar, Senhor. Tem momentos que eu acho que não vai dar certo. As notícias que estão chegando para mim são notícias desesperadoras. As notícias que estão se apresentando para mim são notícias desesperadoras, Senhor. Mas a minha posição, repita comigo, a minha posição é de permanecer diante de Ti, Senhor. Eu quero romper com a dor. Eu quero romper com aqueles que me prejudicaram. Eu quero romper com aqueles que me diminuíram. Eu quero romper com aqueles que me abandonaram. Eu quero romper com aqueles que me colocaram de lado. Eu quero romper com os traumas. Eu quero romper com as decepções. Eu quero romper com o cenário econômico que eu estou vivendo, com o cenário sentimental que eu estou vivendo. Eu estou disposto a romper com tudo, Senhor. Mas eu quero tomar posse do céu. Eu estou disposto a abrir mão de tudo, mas eu quero tomar posse do céu. Eu estou disposto a romper com tudo, Senhor. Com a minha carne, com a minha natureza adâmica, com os momentos que eu tenho crise. Eu estou disposto a romper com aquilo que eu não estou vendo, porque eu não tenho visto nada e eu estou dizendo: Deus me abandonou. Eu não tenho visto nada e eu estou dizendo: Deus não está comigo. O Espírito Santo de Deus mandou dizer a você essa manhã: a presença, ela é real e ela é certeza. Ela não é uma emoção porque alguém te causou alguma coisa. Ela não é uma emoção porque alguém disse que você não é crente, porque alguém tentou tocar na tua intimidade, porque alguém tentou frustrar os planos de Deus na tua vida, porque alguém está tentando fazer você acreditar que você não é o que você é. Satanás, ele está usando alguém para dizer assim: você não é nada de crente, você não é esse santo, essa santa. Deus está dizendo: sou eu que sei os planos que eu tenho para vós. Sou eu quem conheço a tua essência. Sou eu quem conheço o teu levantar e o teu dormir. Sou eu quem sei a tua sinceridade e a tua honestidade diante de mim. Sou eu quem conheço aquilo que tu tens apresentado. Então você vai dizer: eu abro mão daqueles que estão tentando atrasar a intimidade minha e Deus. Deixa eu falar uma coisa. Satanás sempre vai usar corações vazios, bocas desocupadas, para tentar romper o propósito de intimidade entre você e Deus. Satanás vai usar uma questão que ainda não se cumpriu para dizer: Deus não está contigo. Rompe,
joga fora, abandona Deus. Deus está dizendo não, não. Sou eu que conheço a tua história. Sou eu que estive com você nos momentos de choro, nos momentos de luta. Foi eu quem estive com você nos momentos de abandono. Foi eu quem estive com você no momento que todos viraram as costas para você. Não. Deixa eu falar uma coisa para você. Nada será mais importante do que a tua intimidade com Deus. Sabe por quê, irmãos? Os filhos crescem, vão embora. Talvez você tenha um relacionamento aí que você achava que era para sempre e alguém vai romper com você. Talvez você tinha um emprego que você dizia, esse emprego é o emprego da minha vida, e alguém te deu um pé. Talvez a tua mãe brigou com você, o teu pai. Talvez alguma amizade íntima rompeu com você. Mas deixa eu falar uma coisa, tudo isso é supérfluo. Tudo isso é supérfluo. O único que não pode romper com você é Deus. E o único que você não pode romper é a intimidade com Deus. Então, irmãos, eu não sei o que está acontecendo com você. Mas se você está desesperado, é porque o processo de intimidade entre você e Deus não existe. Porque a Bíblia vai dizer, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonasse, eu, Senhor, todavia, não me esquecerei de ti, porque eu te tenho na palma das minhas mãos. Então isso não é uma questão de, será que Deus está comigo? Será que Deus está me vendo? Será que Deus está escutando? Será que Deus está olhando para mim? Não é possível. Deus está dizendo, é irrevogável. Ainda que o teu pai e a tua mãe te esqueçam, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eu, todavia, não romperei o processo que tem contigo. Eu, todavia, estarei aqui. Quem rompeu a intimidade com Deus foi você. E por quê? Pelas adversidades. Porque alguém disse para você que você não é bom o suficiente e você falou, ele tem razão, ela tem razão, eu não sou realmente tão crente assim como eu achava. Eu não sou tão bom como eu achava. Irmãos, a opinião das pessoas não pode tocar na intimidade entre você e Deus. A opinião das pessoas, elas deixem para lá com elas. O que acontece é que eu não vou romper aquilo que eu já construí com Deus. Eu não vou jogar fora aquilo que eu já construí com Deus. Eu não vou me enfraquecer porque alguém não acha que eu sou bom o suficiente. Eu não vou jogar fora minha intimidade porque ainda não se cumpriu a promessa. Lê, dá uma semente por 100, prosperidade. Não, é irrevogável isso, irmãos. Pastora, mas minha mulher acha que eu não sou bom, meu marido, isso é problema deles. Isso aí não tem nada a ver entre você e Deus. Ok? O meu filho que eu criei, que eu eduquei, agora foi embora. Ok. Mas a minha intimidade com Deus não vai, eu não vou jogá-la fora. A situação financeira que eu estou vivendo é ruim. Ok. A minha intimidade com Deus eu não vou jogar fora porque eu estou passando por um período. Deus não é descartável. Para você acessar Deus somente quando você está atribulado. Para você acessar Deus quando você precisa de resposta. Aí quando você precisa de uma resposta, você diz, Deus, fala comigo. Deus, se lembra de mim. Deus, eu preciso de uma resposta, Deus está dizendo, e a intimidade. E a intimidade é aquilo que eu... Sabe, tem pessoas aqui que estão tratando Deus como se Deus fosse um objeto, irmãos. Você só acessa Deus quando você quer uma resposta. Você só acessa Deus quando você... eu estou desesperado. Minha mulher quer me largar, meu marido quer me largar. Estou passando uma situação financeira ruim. Aí você acessa Deus. Deus está dizendo, não é disso que nós estamos falando. Eu estou falando de intimidade. Eu estou falando de propósito comigo, de vida comigo. Então eu vou dizer algo para você. O mundo pode cair debaixo dos meus pés.
eu vou continuar mantendo a minha intimidade. Alguém pode dizer para mim, eu vou continuar mantendo a minha intimidade. Porque o que está em torno de mim, irmãos, vai ter validade se eu não tiver intimidade com Deus. Pastora, mas a senhora não é carne? Todos nós somos carne. Mas quando eu perco a intimidade com Deus, eu dou legalidade à carne muito maior do que aquilo que estou vivendo. Pessoas desesperadas são pessoas sem intimidade. Quando eu tenho um propósito da intimidade, irmãos, vai doer 1, 2, 3, 4, 5 dias, mas eu vou permanecer de pé. É irrevogável. A minha intimidade é com Deus. A minha legalidade está no céu, não na mão de Satanás. Eu não vou romper minha intimidade com Deus porque alguém falou que eu não sou bonito. Eu não vou romper minha intimidade com Deus porque alguém disse que eu não sou bom. Porque alguém tem sido alimentado por Satanás para me parar. Porque alguém está tentando frustrar os planos de Deus na minha vida. Isso é irrevogável. Ok? Eu vou permanecer em Deus. Mesmo quebrado. Mesmo sem disposição. Mesmo cansado. Mesmo debilitado. É irrevogável. Eu estarei em Deus e Deus estará em mim. Pastora, mas tem alguém que me liga e diz, você não presta. Ok? O importante é o que Deus pensa de mim. O importante é o que Deus me prometeu, não é o que o homem pensa. Pastora, mas eu fiz tanto por alguém. A pessoa jogou fora o que eu fiz por ela. Tá tudo certo também. Você fez a tua parte. Mas eu não vou abandonar a minha intimidade com Deus porque alguém me feriu. Porque alguém disse que você não é bom. Porque alguém foi ingrato com você. Não. Eu vou permanecer obedecendo. Eu vou permanecer de pé. Eu vou permanecer dando continuidade àquilo que Deus falou para mim. Porque Deus não precisa de mim para cumprir o propósito. Deus não precisa de homens para cumprir o propósito. Deus não precisa de alguém beneficiar você, dizer que você é bom, que você é bonito, que te ama para ele cumprir o propósito dele na tua vida. A questão é que nós estamos banalizados na carne. Se meu marido está bem comigo, então eu estou bem com Deus. Se meu marido diz que eu sou bonita, então eu estou bem com Deus. Se meus filhos estão obedecendo, então eu estou bem com Deus. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que o contato entre nós e Deus é irrevogável, independente dos cenários em torno, independente do que pensam de nós, independente das circunstâncias. Eu estou em Deus e em Deus eu vou permanecer. A questão é que você chegou aqui nessa live hoje, Bruna, uma semente por 100, Diogo, a paz do Senhor. Você chegou aqui hoje dizendo, se Deus não me devolver meu marido, se Deus não devolver minha mulher, se Deus não abrir a porta, eu não quero mais saber de Deus. Deus está falando, você não quer saber de mim, você nunca quis. Não tem intimidade, porque a tua relação com Deus não tem nada a ver com o que está se acontecendo em torno. A tua intimidade com Deus não tem nada a ver com o que está acontecendo na tua vida. A tua intimidade com Deus é a tua intimidade com Deus independente do vento, das circunstâncias, das adversidades. Mas você só quer buscar Deus quando tem um problema. Quando você tem uma luta e você fica de live em live. Pelo amor de Deus. Eu preciso de uma revelação. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso te ouvir, Deus. Deus não é moeda de troca, não. Deus não é para ser acessado só no momento que você tem dor, não. Deus não é para ser acessado só quando você tem problema, não. Deus não é para ser acessado só quando alguém te rejeitou, te traiu, te abandonou, não. Ou quando a tua situação não está boa. Deus é para ser acessado em todo o tempo. O teu propósito de adoração com Deus é irrevogável. Deus, a minha dor, ela não vai impedir que eu te adore. Eu abro mão da minha dor pela essência da adoração. Eu abro mão daqueles que me feriram, mas eu mantenho a minha adoração de pé.
Eu abro mão da situação econômica que ainda não aconteceu, mas eu não abro mão da minha adoração, da minha intimidade contigo. Eu não abro mão da minha vida contigo por causa de ninguém. Nem de filho, marido, mulher, casa, carro, nada. O problema é que você tem que ter uma moeda de troca para acessar Deus. Ah, pastora, se não acontecer, eu vou abandonar a fé. Ok, Deus está dizendo que você nunca nem teve fé. Você nunca nem teve vida comigo. É por isso que você está ameaçando que vai sair, porque você só abandona aquilo que você não tem intimidade. É por isso que você surta. É por isso que você sai dos cenários que são de bênção na sua vida. Porque você não quer nada com a intimidade. Você só quer a bênção. Você só quer viver aquilo que Deus te proporciona. Você não quer viver a intimidade com Deus. E é por isso que a tua vida toda hora retrocede. Eu estava refletindo hoje em Lucas. Lucas 17, versículo 11. Bruna, eu serei cabeça e não cauda, tá, filha? Isso é um propósito que nós estamos fazendo muito forte. Amém? E o propósito das boas notícias também está de pé, tá? A cura dos 10 leprosos. Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens. Eu disse quantos? 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. Escute bem. Respondeu-lhe Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? 10 foram curados fisicamente. Porém, um foi curado fisicamente e emocionalmente. Porque ele volta e se lança aos pés do Senhor para agradecer por aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Então que você não esteja entre os 9, que só procura Deus, só chama o nome de Deus, só grita a Deus quando você precisa, quando você está leproso. Quando a lepra some, você some. Ah, Deus não é tão importante mais assim. Ah, as coisas não são tão mais relevantes assim. Ah, eu não preciso mais tanto de Deus, eu não preciso mais tanto de live, eu não preciso mais tanto de palavra, eu não preciso mais de correção, eu não preciso de mais nada, eu estou curado. Deus está dizendo, o meu propósito com vocês, seja bem-vinda, Lucinha, não é só de cura física, irmãos, é emocional. Não é só sobre o que você está vivendo fora, externamente, mas é o que está dentro. Tem pessoas que não podem receber cura, porque quando elas recebem uma cura, elas simplesmente abandonam a Deus. Elas abandonam a cura, elas abandonam a intimidade. Tem pessoas que quando recebem algo, elas são soberbas. Elas deixam a soberba tomar conta delas, elas não dependem mais de Deus. Elas rompem um laço de intimidade e adoração. Por que quando você estava ferrado, você tinha intimidade? Quando você estava duro, quando você estava sozinho, você tinha intimidade com Deus. Quando você não tinha nada. Propósito de boas notícias, Diogo. Você era íntimo de Deus. Bastou Deus fazer isso aqui por você. Que você disse, eu não preciso mais. Renato, uma semente por 100, prosperidade na sua vida. Eu não dependo mais de Deus. Eu não preciso mais. Eu não vou buscar mais a Deus. Sabe por quê? Eu vou explicar a você por que uma semente por 100. Você não estava firmado na adoração.
E eu quero que você faça uma reflexão essa manhã sobre o que é que você está fixado. Se você está fixado querendo seguidores, se você está fixado querendo um relacionamento, se você está fixado porque a sua vida sentimental ainda não aconteceu, se você está desesperado porque alguém resolveu romper com você, tudo bem, tudo bem. Só quem não pode romper comigo é Cristo. Só quem não pode sair da minha história é Deus. Você está cativo porque você está batalhando espiritualmente por alguém e alguém está piorando. E você está dizendo, Deus, parece que o Senhor e Satanás tem consumido a tua carne. Sabe? Quando aquele verme vem consumindo a carne, Satanás está consumindo a tua carne por dentro. E sabe por que ele ainda está consumindo a sua carne? Porque não tem intimidade. Irmãos, intimidade não é falar em línguas, rodar no poder. Intimidade não é se jogar no chão para as pessoas verem. Não é dizer que está em jejum. Intimidade é romper com a dor. Intimidade é romper com a incredulidade. Intimidade é romper com tudo aquilo que Satanás... Boas notícias, filha. Aquilo que Satanás disse que não iria à frente na sua vida é você dizer, olha só, diabo. E não tem conexão contigo. Eu tenho conexão com Deus. Eu não sou firmada em ti. A minha essência não está em ti. Eu não tenho propósito contigo, mas o meu propósito é com Deus. Propósito de vida financeira, filha, é uma semente por 100 na sua vida. A minha vida está firmada diante daquilo que eu tenho com Deus. Não é aquilo que está me desmotivando. Escute bem o que eu quero dizer a você. Tem pessoas que serão levantadas com louvor para desmotivar você. Mas olha só, o testemunho dos 9 não impediram que aquele um voltasse até Jesus para agradecer. E Jesus ainda faz uma sátira. Ué, cadê os 9? Aonde eles... Jesus sabia de tudo. Mas Jesus sabia também que tem pessoas que não podem receber isso aqui de bênção. Não podem receber isso aqui de cura. Elas não podem melhorar isso aqui na escala da vida. Que elas vão embora sem olhar para trás. Elas vão embora rompendo a obediência. Elas vão embora jogando fora aquilo que Deus preparou para elas. Elas vão embora esquecendo de tudo aquilo que Deus já fez por ela. E é assim mesmo. Nem todo mundo, dos 10, somente um voltou e disse, Deus, Jesus, o meu negócio não é só a lepra externa, é que eu fui curada interno também. E eu precisava voltar aqui para te agradecer. Eu precisava voltar aqui para dizer, Jesus, eu tenho intimidade contigo, eu não quero nunca mais me perder de ti. Eu não quero nunca mais sair da tua presença. Não é porque a minha vida sentimental não aconteceu. Não é porque alguém resolveu dizer que eu não sou bom. Não é porque alguém está me fazendo acreditar que eu não sou de Deus, que eu não vou voltar e não vou firmar com Deus o propósito. Então eu quero dizer a você essa noite, essa manhã, desculpe, irmãos, ainda que você tenha chegado aqui hoje nessa live quebrado, mas quebrado é quebrado, irmãos. Quebrado é quebrado. Sem disposição, carregando cadeados, carregando correntes, o passado latente na cabeça, ó. Alguém disse pra você assim, ó, você nunca vai ser são. Você não é bom da cabeça. Você nunca vai ser isso aí. Alguém está dizendo assim, o que Deus tem feito por você? Você vai dizer, eu não rompo a intimidade que Deus tem comigo por causa da opinião de ninguém. Eu não vou jogar fora. Porque, irmãos, a intimidade ela tá por cima das dores.
Quando eu entendo que o propósito de intimidade, ele está acima das dores, eu compreendo que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E tem muitas pessoas que estão em desesperos, querendo ter intimidade com alguém. Por favor, fique comigo, por favor, volte para mim, por favor, não me deixe, por favor, eu não posso perder esse emprego, pelo amor de Deus, eu não posso sair dessa casa. Propósito de boas notícias. E Deus está dizendo assim, a única coisa que você não pode romper é a intimidade comigo. É a única coisa que você não pode perder. É a intimidade que tu tens comigo. Porque a intimidade que tu tens comigo vai te fazer vencer todas as lepras que têm se apresentado diante de você. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Virão outros leprosos tentando contaminar você. Virão outras pessoas tentando atrasar o projeto de Deus na tua vida. Você acha que os 9 não viraram para aquele leproso? Vai fazer o que lá? Você foi curado. Você não precisa mais. Mas a intimidade que ele criou naquele momento de cura, ele disse, não. Eu preciso voltar lá. Eu preciso falar com Jesus. Eu preciso apresentar minha vida diante dele. Eu preciso falar para ele. O que ele fez na minha vida é muito importante. Eu não estou disposto mais a abrir mão da intimidade. E tem circunstâncias que estão acontecendo aí para você, que estão fazendo você desacreditar. Você está falando, Deus, eu acho que não é bem assim. Eu acho que tu não me amas. Eu acho que tu não me olhas. Eu acho que tu não tem se lembrado de mim. Deus está dizendo, não é nada disso. Eu ainda não curei a tua lepra, porque se eu curar, você vai embora e não volta mais. Primeiro eu estou tentando curar o teu interior. Primeiro eu estou tentando tratar as feridas, porque eu não quero te perder. Primeiro eu estou tentando fazer você enxergar que o problema não é a intimidade rompida com homens. O problema é a intimidade que tem sido rompida comigo. O problema é porque você é baseado no que sente. Você é baseado na situação financeira, sentimental. Isso aí é um propósito de desbloqueio, Renato. 1 semente por 100 na sua vida, prosperidade. O que é 1 semente por 100? 1 semente por 100, irmãos, é Isaac. Ele semeou 1 semente e colheu 100 vezes, tá? Quando ele sai de Gerar, tá bom? Então esse propósito aí é muito baseado também nisso. E eu quero dizer a você que disse assim, olha, eu necessito muito sair da intimidade humana para entrar na intimidade espiritual. Eu preciso me desconectar do que estou sentindo para me conectar com o sagrado. Eu preciso me desconectar daquilo que estou vivendo para me conectar, Luclécia, é 1 semente por 100, para me conectar com o santo. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Tu não vai se conectar com o santo se você ficar dizendo, Deus, muda fulano. Deus, muda a minha história. Deus está dizendo, a mudança e a chave é justamente a intimidade que você tem rompido. Sempre estou falando a mesma coisa. Bom dia, pastor Tadeu. Não ponha ninguém no lugar de Deus. Nem a dor pode estar no lugar de Deus. Eu sei que você chegou aqui hoje escutando dores e querendo que eu fale para você sobre a tua dor, querendo que eu passe a mão na tua cabeça porque você tem sentido dores. Deus está dizendo, o local de vitimismo rompe a intimidade. A validação da dor que você tem dado está rompendo a intimidade comigo. Deus está dizendo, é momento de passar por cima de tudo. Tudo. De todas as situações que estão se apresentando. Paz do Senhor, gente.
para manter a intimidade comigo. E vão ter dias que você vai ter que se ajoelhar. E você vai ter que dizer: Deus, eu abro mão das dores. Eu abro mão das traições. Eu abro mão das feridas abertas. Mas eu quero a tua presença. Eu quero tudo aquilo que vem de ti para mim. Eu quero olhar para ti, Senhor, como que eu tenho de mais precioso, como que eu tenho de mais santo, como que eu tenho de mais sagrado. Eu quero olhar para ti, Senhor, não baseado naquilo que eu tenho visto, mas a minha intimidade contigo não está baseada em sentimentos. Ela está realmente baseada naquilo que eu construí contigo. E nesse momento agora eu estou falando, tem pessoas aqui que já estavam dispostas dizendo: eu vou largar tudo. Eu vou abandonar a intimidade, eu vou sair da vida com Deus, porque ser crente não está me trazendo nada. Deus falou assim: tu nunca nem foi crente. Tu nunca nem foi crente. Porque aquele que é firmado em mim, ele não fica, ele não está baseado no que vê e no que sente. Ele está baseado no céu. Ele sabe que o céu tem poder de curar. O céu tem poder de transformar. O céu tem poder de sustentar. O céu tem poder de levar você a outra esfera espiritual. O céu tem poder de cicatrizar. Mas enquanto você tem dado voz à dor, você está deixando de comer e viver um tempo de cura. Enquanto você está dando audição à dor, pastora, porque é uma questão para mim. Eu fiz tanto pela pessoa e a pessoa me botou de lado. A pessoa me pisou, a pessoa me feriu, a pessoa me humilhou, eu não merecia isso. Sabe? Eu não merecia passar por isso. Eu não merecia estar vivendo isso que eu estou vivendo. Eu não merecia estar enfrentando a batalha que eu estou enfrentando. Deus está dizendo assim para você. Calma. Não rompa a intimidade comigo por causa de vento, de chuva, de dinheiro, sem dinheiro. A tua intimidade comigo é algo sagrado. Irmãos, eu vejo pessoas se trocando como Acã. Acã, ele recebeu uma promessa que ele entraria com um povo levado por Josué para dentro da terra prometida. E Acã, ele resolve entrar com uma capa, do qual ele recebeu ordens expressas que ele não deveria carregar aquela capa. Ele fez uma escolha. Ele escolheu romper a intimidade com Deus e o propósito da terra prometida para simplesmente carregar aquela capa. Seja bem-vindo, Neto. Ele queria carregar aquela capa. Não havia confiança. Não havia intimidade. Ele não estava firmado em Deus. Ele queria segurar uma capa. A segurança dele estava em uma capa babilônica. E Deus está dizendo: eu não sei qual é a capa que está sobre você. Eu não sei o que é aquilo que você ainda não abriu mão. Mas tem algo sobre você que você ainda não abriu mão. E que quando você abrir mão, talvez um pecado, uma posição, uma opinião, um orgulho, um ressentimento, uma mágoa, isso vai levar você dentro da terra que mana leite e mel. Acã fez uma escolha, ele recebeu uma ordem que não era para levar nada. Não era para ele entrar
na terra prometida com nada profano. E ele resolveu assumir a capa. E ali Deus inibe o propósito entre Deus e ele, porque Deus diz assim: você fez uma escolha. Você escolheu que a sua capa era mais importante do que aquilo que eu preparei para vós. Então, irmãos, eu não sei o que está se passando na sua vida. Eu não sei onde foi que você rompeu. Eu não sei onde foi que alguém tocou negativamente na sua intimidade e te feriu. Eu não sei onde foi que alguém te fez chorar, alguém te agrediu, alguém diminuiu o propósito de Deus em você. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. De uma coisa eu tenho certeza. Você não chegou aqui em vão. Eu peço aos irmãos que curtam, compartilhem, nos ajudem aí com os propósitos. Amém? O envelopezinho aí é o propósito de boas notícias. Daqui a pouco nós temos mais um testemunho para contar da Maria. Amém? A coroa eu serei cabeça e não cauda. Amém? Que você seja um semeador deste telhado, que você seja um semeador desta obra, que você seja um propagador do Evangelho de Cristo, um ajudador da obra de Deus, uma semente por 100, que você se torne milionária, para que você continue sendo uma coluna deste ministério. Amém? Luclécia, essa rosa é o propósito do Espírito Santo, tá? Ainda está de pé esse propósito. É o propósito do Espírito Santo, da paz, que excede todo entendimento humano dentro dos nossos lares. Amém? Tudo, irmãos, aqui é propósito. Nós oramos e apresentamos diante de Deus todos os propósitos para que você seja levantado pelo ato de adoração, pelo ato de oferta, pelo ato de entrega, pelo ato de posição que você tem apresentado diante de Deus. E eu realmente não sei o que você está passando, mas eu sei que essa palavra é para você. André, eu serei cabeça e não cauda. Deuteronômio 28, propósito de levantamento. Esse fogo aí é propósito de apagar o passado, tá bom? O passado tá apagado. Deixa eu falar outra coisa para você aqui. Tem pessoas que vão tentar lembrar do teu passado. Porque um dia você se aborreceu, um dia você surtou, um dia você xingou, um dia você brigou. Ok. O cair é do homem e o levantar é de Deus. E se você está de pé aqui, se você está aqui até o fim ouvindo essa palavra, é porque Deus está dizendo para você: eu quero renovar minha intimidade contigo. Tem gente que vai se apresentar e vai dizer: ah, mas você é assim, você foi assado. No passado você fazia assim, você fazia assado. Você vai dizer: eu fazia, não faço mais. Sabe? Eu fazia, não faço mais. Eu hoje continuo de pé e quero gerar intimidade entre mim e Deus. Quero gerar intimidade entre mim e a promessa. Quero gerar intimidade entre mim e aquilo que o Espírito Santo tem para mim. Irmãos, não importa o tempo, amém? Não importa o tempo que você está apresentando algo diante de Deus. Mas eu quero sepultar algo. Ontem eu estava em oração, à noite, acho que em torno de 8 horas eu estava em oração. E eu falava para Deus: Deus, me mostra o que precisa na vida do teu povo, para o teu povo prosseguir salvo. Deus dizia assim: muitos estão baseados no sentimento e não na intimidade. Muitos ainda estão baseados no que sentem, mas não estão baseados na intimidade. Muitos estão baseados no sentimento e não na intimidade. Porque quando você faz uma escolha de romper com o sentimento para gerar intimidade com Deus, é o momento que Deus atua na tua vida. Tem pessoas que estão lutando por propósitos aqui que já não tem nem validade para Deus. Deus está dizendo que você está lutando por coisas aqui que não fazem nem sentido mais.
Mas tem uma coisa que eu aprendi na minha fé, ajudando pessoas, mentoreando vidas. O diabo também, ele se disfarça, fazendo você acreditar de situações que não são mais para você, para impedir o propósito da intimidade com Deus. Ontem entrou uma irmã, e acho que foi ontem, que ela disse assim: pastor, eu estou orando pelo meu ex-marido há 20 anos. E eu fiquei muito indignada com aquilo. Eu falei: minha irmã, você está jogando fora tua vida. Você está jogando fora. Ah, porque os profetas me entregaram. Irmã, para com esse negócio de profeta. Como que Deus vai deixar você orando por alguém 20 anos que já refez a vida com outra pessoa? Pelo amor de Deus, irmãos. Sabe? Pelo amor de Deus. Seja bem-vindo, meu amigo. Nós não podemos ficar baseado uma semente por 100. Nós não podemos ficar baseado no sentimentalismo. Irmãos, o reino de Deus é tomada à força. O reino de Deus é a força que nós tomamos, a Bíblia vai dizer. Não é com emoção. Ah, Deus, se tu não fizer isso, Renato, uma semente por 100, prosperidade. Se tu não fizer isso na minha vida, eu vou desistir. Eu vou abandonar o chamado. Irmãos, eu não abandono meu chamado, não. Pode cair o mundo debaixo da minha perna aqui, tudo certo. Pode meus filhos ir embora, meu marido ir embora, eu vou continuar pregando, tá tudo certo. Eu não tenho intimidade com homens, eu tenho com Deus. Pode o diabo levantar a boca de alguém para tentar me difamar, para tentar confundir o propósito de Deus, eu vou continuar em Deus. Todo quebrado, todo ruim, não importa. A minha fé não está firmada em pessoas. Ela está firmada no céu. Ela não está firmada no que eu estou sentindo agora. Ela está firmada em Deus. O problema é que nós temos que ter motivação. Tem uma geração agora de crentes mimizentos que tudo é motivação. Ah, eu preciso de motivação. Ah, se Deus não falar comigo, eu vou cortar os pulsos. Ah, se eu não ouvir um profeta falar, aí tu fica andando atrás de profeta o tempo todo. O diabo fica usando boca de pessoas para impedirem o propósito de Deus. Você está lutando por propósitos aí que Deus nem mandou. Você está correndo atrás de cenários que nem é mais para você. Você está pagando preço, pastora. Estou pagando um preço. Tem 10 anos que eu estou orando para aquele homem voltar. Deus está dizendo a você, quem mandou você pagar esse preço? O 10 anos que você jogou fora de intimidade comigo. Porque você não confia. Porque você não acredita em Deus. Porque como os 10 leprosos, você foi um dos 9. Que só está em Deus quando tem bênção, quando tem cura de lepra. Se não tiver cura de lepra, você nem de Deus você lembra. Aqueles 10 leprosos, os 9 só gritaram a Jesus: Renato, meu amigo, uma semente por 100, prosperidade na sua vida. Sabe por quê? Gratidão pelo presente, obrigada. Porque você só está baseado na tua carne. A lepra é carnal. Mas aquele um que volta, aquela cura não foi só para a área externa, mas aquela cura alcançou a adoração, ao ponto que ele volta e se lança aos pés de Jesus e ele diz assim: Jesus, eu voltei aqui, eu precisava vir aqui, porque não foi, a lepra já não era tão importante para ele, a lepra externa, mas havia algo sobre ele que de cura interior, que nós vemos um homem curado, nós vemos um homem fora da lepra, nós vemos um homem erguido. E eu não sei qual é a lepra que você carrega, mas essa lepra não pode impedir você de prosseguir. Essa lepra não vai dar continuidade no propósito de Deus tirar você. Ah, não, pastora, mas eu estou pagando um preço. Eu oro dia e noite pela minha família. A senhora é contra? Não, você tem que orar pela sua família mesmo. Mas se isso tiver rompendo a intimidade entre você e Deus, não pode. Está errado. Então nós vamos fazer uma oração agora. E você, eu serei cabeça e não cauda. Deuteronômio 28. As bênçãos vão me cercar. Este é o propósito da coroa, amém?
Porque talvez você chegou aqui hoje dizendo assim: ah, Deus, se tu não fizer na minha vida sentimental, eu vou acabar com a minha história. Se as portas não se abrirem, eu vou acabar com a minha história. Se o cenário, meu amigo, eu serei cabeça e não cauda, as bênçãos vão me cercar. Eu vou jogar tudo fora. Deus está dizendo, não é sobre a lepra externa, mas é sobre o que está dentro. É sobre o que você está carregando dentro. É sobre o que você tem sentido dentro. Porque a lepra externa, você recebeu cura e abandonou o propósito. Mas se você for alcançado por dentro, você nunca mais vai jogar fora o propósito de adoração. Deixa eu mudar a meta aqui. Eu quero dizer a você que hoje é um domingo, irmãos. Eu tô com a minha garganta muito ruim, mas por isso que eu tô falando tão baixinho. Eu vim aqui hoje para dizer a você que não é a essência que vai impedir o propósito de Deus na tua vida, a essência de Satanás, a essência da incredulidade. Não é isso. Mas é aquilo que Deus quer criar com você. Sejam todos bem-vindos, tá? Então eu quero orar por você. Amém? Eu quero orar por você que disse assim: Deus, eu tô quebrado e o pior, eu estou entendendo que tudo que eu estava fazendo era errado. Eu estava rompendo o propósito de intimidade. Por alguma situação que ainda não se concluiu na minha vida. Eu estava rompendo o propósito de intimidade, dizendo assim: ah, Deus, faz isso na minha vida. Abençoa minha vida sentimental, abençoa minha vida espiritual, abençoa minha história. Senhor, muda. Senhor, traz aquela pessoa de volta. Sabe? E Deus está dizendo assim: agora, neste momento, você vai abrir mão da dor. Você vai sepultar diante de Deus qualquer propósito. Você vai dizer para Deus assim, ó: Deus, eu abro mão da dor, eu abro mão das sementes, eu abro mão das rejeições, eu abro mão daqueles que me feriram, eu abro mão também por aqueles momentos que eu recebi a bênção e joguei fora a essência de Deus. Porque tem pessoas aqui que já foram abençoadas e quando foram abençoadas saíram da essência de Deus, abandonaram a fé, romperam com a fé. Tem pessoas aqui que quando receberam de Deus, jogaram fora. Ah, eu já estou com isso aqui, não preciso mais de Deus. Eu já estou vivendo aquilo ali, eu não dependo mais de Deus. Ah, não, Deus já me curou, não preciso mais voltar e gerar intimidade com Ele. E nós vamos fazer uma oração de adoração agora. E você vai dizer para Deus assim, ó: Deus, eu abro mão de tudo, da dor, das feridas, das decepções, para ter intimidade com Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo. Pessoas chegaram aqui hoje quebradas, rompidas,
Pessoas chegaram aqui hoje desestruturadas. Pessoas chegaram aqui hoje desacreditadas, Senhor. Pessoas chegaram aqui hoje pedindo algo para Deus em desespero. Senhor, o Senhor tem que fazer ontem na minha vida. Ora por mim, pelo amor de Deus. Abençoa minha vida sentimental. Traz meu marido de volta, traz minha mulher de volta. E pá. É como a Valéria botou, é ele e eu. Nesse momento agora, não existe ninguém, só você e ele. Você vai dizer, Deus, eu abro mão das dores que eu estou sentindo. Eu abro mão do sentimento que me aflige. Eu abro mão do peso espiritual que está sobre mim. Eu abro mão das cadeias espirituais. Eu abro mão das feridas espirituais. Senhor, eu não quero ser um dos 9, dos leprosos, que quando Tu curou, rompeu a intimidade. Mas eu quero ser aquele que voltou para adorar. Nós estamos aqui essa manhã, nós vamos dizer, nós abrimos mão de tudo, Senhor. Das decepções, bota a mão no seu coração, das feridas, do sofrimento, do abandono. Mas nós queremos Te adorar. Nós queremos apresentar toda a nossa história diante de Ti. Nós queremos apresentar toda a nossa essência. Nós queremos colocar dentro de Ti, diante de Ti, a maior aflição que há em nós. E eu quero que você vá repetindo isso comigo, ainda que você não tenha vontade de fazer isso. Ainda que não te dê vontade de fazer isso, você vai dizer, eu quero abrir mão de tudo para viver um propósito. Eu quero abrir mão de tudo para viver um propósito. Eu quero abrir mão da minha natureza, do que eu quero. Eu cheguei aqui hoje pedindo desesperadamente oração. Ora por mim, pastor. Pelo amor de Deus, ajuda a minha vida sentimental. Se essa pessoa não voltar para mim, eu vou morrer. Se Deus não fizer determinada coisa, eu não vou suportar. Deus está dizendo, tudo isso agora é para colocar no altar. Você vai dizer, Deus, eu ponho todas as minhas causas diante de Ti. Tudo. Tudo que eu carrego, eu coloco diante de Ti. Toda bagagem. Tem bagagens espirituais, irmãos, que tem nos impedido de viver a verdadeira intimidade com Deus. Tem nos impedido de viver a verdadeira intimidade com Deus. E nesse momento agora nós queremos botar as bagagens dos momentos que nós erramos, dos momentos que nós falhamos diante de Deus, ou quando nós só viemos atrás das bênçãos. Que vergonha, Deus! Porque nós só Te buscamos quando precisamos, quando somos abandonados, rejeitados, traídos, quando algo economicamente está dando ruim, aí nós Te buscamos. Nós ficamos de live em live pedindo oração. Nós ficamos de live em live implorando respostas. Nós ficamos de live em live atrás de profetada. Deus, não é mais sobre isso, Senhor.
Nós chegamos aqui com uma mentalidade, mas existe uma outra mentalidade sendo inserida em nós. Tem outra mentalidade do céu descendo sobre nós. Eu sinto que pessoas estão sendo erguidas aqui, irmãos. Eu sinto que pessoas estão sendo curadas. Eu sinto que pessoas estão sendo levantadas. Mas que vergonha, Pai. Fala para ele, Senhor, que vergonha. Eu vivi todo o tempo atrás de bênçãos. Eu vivi todo o tempo atrás de respostas. Mas a resposta do céu, ela vem através da intimidade. Ela vem através de você romper com as dores. Ela vem através de você romper com as dificuldades. Ela vem através de você dizer, Deus, eu abro mão de todos os propósitos. Eu abro mão de tudo aquilo que eu quero para viver exatamente aquilo que o Senhor tem para mim. Eu abro mão de tudo aquilo que eu sinto para viver tudo aquilo que o Senhor tem para minha história. Então, meu Deus, em nome de Jesus. Porque quando Jesus... Eita, caiu aqui, irmãos, perdoa. Quando Jesus... Ele... Só um minutinho que pesou aqui a tomada. Obrigada, gente. Pronto. Quando Jesus ele rompe com a carne para que fosse sacrifício vivo em nós, Jesus estava dizendo, eu sou capaz de qualquer coisa para te ter perto de mim. Quando Jesus entregou a sua carne, ele estava dizendo, eu abro mão da minha carne para viver uma intimidade contigo. Então, irmãos, abra mão. Tem alguma coisa aí que está te afastando de Deus. Tem algo que está te afastando de Deus. Pode ser até um propósito, que você só ora por esse propósito. Você perdeu a visão da adoração. Você perdeu a visão do céu. Você perdeu a visão daquilo que Deus tem para você. Você perdeu a visão do crescimento espiritual. Coloca a mão no coração. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos sepultar a nossa vontade para viver um propósito de adoração. Nós queremos sepultar os sentimentos para viver um propósito de adoração. Não é mais um sentimento, é uma decisão. Nós vamos prosseguir adorando. Nós vamos prosseguir erguidos. Nós vamos prosseguir diante de Deus. Nós vamos prosseguir clamando o nome de Jesus pela intimidade. E eu sei que essa manhã foi uma manhã para você. Você chegou aqui hoje preocupado. Você chegou aqui hoje cabisbaixo. Você chegou aqui hoje pedindo respostas a Deus. Dizendo, Deus, eu preciso de uma resposta. Só que a resposta está na intimidade. E essa manhã foi totalmente preparada para você. Essa manhã foi totalmente preparada para você. Essa manhã, ela é uma manhã erguida pela palavra de Deus. É uma manhã preparada pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero que você saia daqui hoje de pé. Nós já estamos encerrando. Você que quer assistir mais conteúdos como esse, vá lá na rede vizinha, lá naquela... Começa com Y, tá? O YouTube, PRA.Daniele com 2 L's, Barreto. Lá você vai ter outras palavras, outros cenários lá. Amém? Pela sua vida. Porque, irmãos, deixa eu falar algo antes de eu encerrar.
Abraão, Deus falou para ele: Abraão, se tu uma bênção. Deus estava dizendo: Abraão, você vai enfrentar dificuldades, mas a bênção tem que estar dentro de você. Você não pode romper toda hora que tem um problema. Você não pode jogar a minha promessa fora toda hora que tiver uma situação difícil. Você não pode jogar fora toda hora que algo adverso se apresentar. Porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A Bíblia já diz quando que você vai ter aflições. Você vai ter dias amargos. Terão pessoas que você vai segurar pela mão e no momento elas vão dizer assim: você não valeu de nada. E tá tudo certo. Minha fé não está firmada em pessoas, minha fé está firmada em Deus. Terão momentos de situações econômicas difíceis. E tá tudo certo, porque eu vou prosseguir em Deus. Deus é o meu sustento. Deus é a minha condição. Deus é a minha qualidade. Deus é a minha esperança. Deus é o propósito que me mantém de pé. Eu não vou romper com a intimidade. Eu vou permanecer em Cristo, ainda que tudo em torno esteja dizendo que não. A questão é que quando não temos intimidade, nós queremos viver sinais. Nós precisamos de sinais. Nós precisamos de sinais. Nós temos que ter sinais em todo o tempo. Deus está falando: o maior sinal que você pode ter é a intimidade. O maior sinal que você pode viver é a intimidade. É você no meio da dor dizer: Deus, é tudo comigo e o Senhor. Eu não vou romper o propósito de adoração por causa da dor. Eu não vou romper o propósito de adoração porque alguém me machucou. Eu não vou romper o propósito de adoração porque alguém está sendo usado pelo diabo para dizer que eu não tenho valor. Porque tem pessoas aqui vivendo isso, irmãos. Senão o Espírito Santo não estava me dizendo isso. Obrigada, minha amiga. E você só vai vencer tudo isso com a intimidade. É só com a intimidade. O que vai levar você a outro nível é a intimidade. Porque tu já orou, já pagou preço, já foi para monte, já pulou de monte, já jejuou 10 meses. Tua vida não mudou nada. Analisemos. Piorou. Você está mais ansioso, mais angustiado, mais triste. Porque não adianta, irmãos, eu entrar num propósito se eu não tiver intimidade. Não adianta eu entrar num propósito se eu não tenho intimidade. Não adianta eu entrar num propósito se eu não tenho céu. Não adianta eu entrar num propósito se eu não estou disposto a abrir mão da minha essência para viver a essência de Cristo. Não adiantou nada. Porque se aquilo não se cumprir no tempo que eu acho que tem que se cumprir, eu vou romper. É questão de tempo. Por isso você vê um monte de crente moda. Ele recebe e vai embora, bloqueia o trabalho, bloqueia o pastor, bloqueia os irmãos. Porque ele não estava ali por intimidade, ele estava ali porque ele queria algo. Ele era um dos 9 leprosos que só andou atrás de Cristo pedindo pelo amor de Deus quando ele precisava ouvir algo. Quando ele precisava de uma cura. Quando ele recebeu a cura, ele foi embora. Quando ele ficar leproso de novo, ele volta. Mas talvez o cenário que ele dá volta não seja mais igual para ele. Mas eu estou falando daquele leproso que voltou para adorar o nome do Senhor. É sobre esse que eu estou me baseando. Não é sobre os 9. Amém, irmãos? Então, que você reflita muito no dia de hoje sobre a intimidade, tá? Sobre aonde tem sido rompido a intimidade entre você e Deus. É a falta de confiança? Porque o Espírito Santo está me revelando aqui. Tem pessoas aqui que estão rompendo a intimidade porque não confiam em Deus. Estão confiando em pessoas. Você não confia em Deus, você confia em pessoas. E se essas pessoas falharem, vocês adoecem. Conta comigo, Valéria. Se essa pessoa que você fica botando toda a tua expectativa a falhar, você cai adoecido. Você abandona a fé. Porque ao invés de você tirar
Mesmo você colocar confiança em Deus, você está confiando em alguém. Se essa pessoa fizer comigo, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, eu não admito. E Deus está dizendo, está rompendo intimidade. Em primeiro lugar, a tua confiança tem que estar em mim. Em primeiro lugar, você tem que pôr toda a tua história diante de mim. Amém, irmãos? Então, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu sei que muitos aqui estão saindo erguidos, estão saindo de pé, estão saindo levantados e vão viver uma história de poder aos pés do Senhor. Amém, gente? Um bom dia para vocês. Claro que posso. Muito obrigada por ter me lembrado, tá? Gratidão. Irmãos, esse propósito aqui, ele vai durar 1 mês. Se Jesus mandar, ele vai durar mais. O que é isso? Você que quer participar, é um vaso de barro. Um vaso de barro, tá? Esse vaso de barro tem azeite que nós colocamos, e aqui está o nome da minha família. E nós vamos apresentar, porque assim como aquela viúva que encontra o profeta Eliseu, ela é alcançada pelo azeite, ao ponto que ela vende o azeite, vive com a família do azeite. Pessoas aqui vão viver do propósito do azeite, da unção que está sendo derramada aqui. Pai, em nome de Jesus, eu apresento este propósito de adoração diante do Senhor. Eu apresento, Senhor, cada família que está representada nesse propósito. Senhor, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor responde em detalhes as nossas orações. E eu sei que dessa vez não será diferente. O Senhor vai atuar dentro desse propósito. E eu creio, Jesus, que o extraordinário de Deus ainda vai se cumprir. E o teu nome vai ser exaltado. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem está com o pó de ouro aí? O propósito do pó de ouro. Vamos orar logo. O propósito do pó de ouro, irmãos, eu pedi aos irmãos que preparassem um óleo, um azeite, ou um óleo corporal. E você colocasse um glitter. Amém? Um glitter. Colocasse uma sombra de olho. Sombra de olho porque é dourado, tá, irmãos? O que você tiver aí. Você vai misturar nesse óleo e eu vou apresentar como propósito do pó de ouro para você consagrar sua casa, seus eletrodomésticos, seus produtos. Ele vai representar o pó que desce do trono de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu apresento este óleo representando o pó de ouro. Senhor, toma a vida dos seus filhos, unge este propósito, guarda a vida dos teus filhos e abre as portas que estão fechadas e abençoa teus ungidos em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Está consagrado em Cristo Jesus, que o Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua casa neste domingo, que as misericórdias de Deus, elas não se cansam, elas não se cansam. E lembre-se, quando a dor, o desespero, a dúvida tentar bater em você, você vai dizer, eu não tenho propósito. Tem uma coisa que Deus falou para mim aqui agora. Tem pessoas que Deus vai arrancar da tua vida, porque estão atrasando o propósito de Deus. Tem pessoas que Deus vai tirar da sua vida para não atrasarem mais o propósito de Deus. Amém? Ah, pastora, eu não. Se você está em Deus, se você está em Deus, que se cumpra a vontade dEle. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Um forte abraço para todos. Que Deus honre, abençoe e guarde a vida dos irmãos. Em nome de Jesus. Um ótimo domingo a todos. Tá bom, irmãos? Beijo grande para todos. Que a promessa de Deus esteja de pé na vida dos irmãos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Obrigada a todos pela companhia. Forte abraço a todos. Beijo.